Queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui para mais um Instituto da Escola Bíblica Dominical, nessa feita, lição de número 8, onde estudaremos a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Se você é novo no nosso canal, não esqueça, inscreve-se logo aí, deixa seu like e se gostar do conteúdo, compartilha. Isso é muito importante para nós fortalecermos essa rede de edificação na palavra de Deus e através do Espírito Santo de Deus. Nesta lição de hoje, meus irmãos, nós vamos estudar esse relacionamento da identidade pentecostal, do movimento pentecostal, com o Pentecoste bíblico, dando enfoque a esses ataques sutis de Satanás que visa enfraquecer a identidade pentecostal, tendo em vista que essa identidade pentecostal, esse movimento pentecostal, apesar de ter ganhado moldes institucional nos dias de hoje, ele é, acima de tudo, um mover do Espírito Santo de Deus. Ele começou no coração de Deus. O Espírito Santo proporcionou esse mover pentecostal. Então, nós vemos o diabo atacando esse movimento pentecostal, buscando enfraquecê-lo, porque, acima de tudo, ele é um mover do Espírito Santo de Deus. E um dos principais ataques de Satanás contra a identidade pentecostal diz respeito à negação da atualidade dos dons espirituais de forma mais específica, a doutrina do falar em línguas estranhas como uma evidência física, visível, do batismo no Espírito Santo. Então, toda essa luta contra o enfraquecimento da identidade pentecostal é um ataque de Satanás, tendo em vista que os dons espirituais, o dom de línguas, o falar em línguas, é uma marca distintiva do verdadeiro, do autêntico, pentecostalismo. Nós vamos estudar sobre isso hoje. No texto áureo está escrito que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2 e 4. A verdade prática, que é o pensamento do autor, diz: a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Como costumamos fazer, vamos fazer a leitura da palavra de Deus, leitura bíblica em classe. Ele trouxe aqui uma proposta de um texto fragmentado, Atos capítulo 2, 1 ao 4, 1 Coríntios 12, de 7 ao 11. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. 1 Coríntios 12. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedades de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, graças a Deus. Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, eu te louvo por essa oportunidade que o Senhor nos dá de, através desse sistema midiático, podemos ministrar um estudo da Tua Palavra. Eu reconheço, Pai, que sou pequeno, que sou humilde, que preciso de Ti, Deus. Tenho as minhas limitações e preciso do Teu Espírito Santo para nos iluminar, Pai, e trazer o ensinamento da Tua Palavra. Prepara os corações para receber esta palavra do Teu coração para o coração do Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado irmão, vamos seguir
nesse estudo da Palavra de Deus, vamos para o primeiro tópico. No primeiro tópico, vamos falar sobre o Pentecostes bíblico. No Antigo Testamento, nós vemos o Espírito prometido, o Espírito Santo atuando na terra. Em Gênesis, na criação, o Espírito Santo está lá. Gênesis 1 e 2 diz que o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas, de forma a preservar, de forma a conservar. E de alguma maneira Deus envia o Espírito Santo para estar ali se movendo sobre a face da terra, sobre a face das águas. O Espírito de Deus está também na criação, porque esse termo Deus, quando aparece em Gênesis na criação, não é Eloá, mas sim Elohim. No original não está o nome Eloá. Eloá é uma referência a um Deus. Elohim é uma referência a vários deuses. Então, quando aparece esse termo Elohim, está se falando de vários deuses e não de um só. Mas espera aí, nós não somos politeístas, nós somos monoteístas. Nós acreditamos em um único Deus, porém, esse Deus é um Deus uno e trino. Ele é 3 em 1. Nós acreditamos na Trindade Santa. Então, na verdade, esse Elohim é uma referência à Trindade Santa, ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está ali também na criação, quando ele diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Esse façamos, há quem interprete que Deus chamou os anjos para ajudar na criação do homem. Mas, na verdade, nós temos uma linha de interpretação para acreditar que naquele momento Deus Pai chamou Deus Filho e Deus Espírito Santo para fazer a maior obra da criação, que foi o ser humano. Então, na própria criação, o Espírito de Deus também está ali atuando. Em Êxodo capítulo 31, Bezalel, ele é cheio de Deus, cheio do Espírito do Senhor. Deus o enche do Espírito Santo para que ele possa inventar, trabalhar, produzir artifícios para o tabernáculo do Senhor. Deus o capacita através do Espírito Santo para construir, confeccionar os artifícios do tabernáculo. Gideão, ele também foi cheio do Espírito de Deus. O Espírito de Deus lhe revestiu para ele fazer a obra do Senhor. Jefté também foi revestido pelo Espírito de Deus. Sansão foi cheio do Espírito. Davi foi cheio do Espírito. Então, nós vamos percebendo a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, porém de forma restrita, porque apenas algumas pessoas especiais, específicas, como reis, sacerdotes e profetas, eram cheios desse Espírito Santo. Juízes, não eram todos que eram cheios do Espírito. O Espírito Santo não era dado em grandes proporções, havia uma atuação restrita, e não porque Deus é restrito, não porque Deus é limitado, mas porque Deus assim quis agir. No Antigo Testamento, a atuação do Espírito de Deus era de forma restrita, porém havia a promessa também no Antigo Pacto. Nos textos veterotestamentários havia a promessa do derramamento do Espírito Santo de Deus. Em Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27, o Senhor diz: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e o observei. Enquanto no Antigo Pacto está ali o Espírito Santo como uma espécie de conta-gotas, agora Deus está dizendo: olha, vai chegar um tempo em que eu vou colocar o meu Espírito Santo dentro de vocês. Em Joel, que esse é o texto clássico do pentecostalismo clássico, Joel 2, 28 e 29, está escrito: e há de ser que depois, o Senhor dizendo, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos filhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os seus servos e sobre as servas
naqueles dias derramarei o meu espírito. Quando o apóstolo Pedro, no capítulo 2, ele está ali após receber esse derramamento do espírito, e alguém está dizendo, eles estão embriagados, eles estão ébrios. Então Pedro diz, não, isso não é vinho, isso não é embriaguez. Isso foi aquilo que foi prometido lá em Joel, que o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Não é sobre pessoas específicas, pessoas especiais, não. São todos, apesar de que todos aqueles que recebem o Espírito Santo, recebem esse derramamento do Espírito Santo, se torna alguém especial. Porque imagine nós, seres limitados, seres frágeis, um vaso de barro, receber um tesouro de Deus. O Espírito Santo é um tesouro de Deus para nós. Agora, não vamos confundir o recebimento da salvação de Cristo em nós, o recebimento do Espírito Santo em nós, com esse derramamento do Espírito Santo aqui de Atos capítulo 2, em que Pedro está dizendo que isso é o cumprimento de Joel 2, em que Deus prometeu o derramamento. Receber o Espírito Santo, receber salvação é uma coisa, ser revestido de poder é outra totalmente diferente. O pastor Fábio Henrique, em seu livro O Batismo no Espírito Santo e os Dons Espirituais, ele fala sobre esse revestimento de poder, sobre esse batismo no Espírito Santo. Inclusive, eu indico a vocês esse livro para lhe auxiliar como subsídio dessa lição. O Batismo no Espírito Santo e os Dons Espirituais, do pastor Fábio Henrique, líder do Departamento de Escola Bíblica Dominical na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. Na edição que eu tenho, é a primeira edição, eu acredito que, eu não sei dizer se ele tem outras edições desse livro, mas a que eu tenho é a primeira edição. No capítulo 1, nas considerações iniciais, na página 15, ele falando sobre Atos 1 e 8, em que Jesus promete, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nesse texto, e sobre esse texto, o pastor Fábio Henrique ele explica. Podemos definir o poder pentecostal, ele coloca aqui entre aspas, como uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente, para que ele faça a obra de Deus com mais eficiência. Então, esse poder pentecostal, esse revestimento de poder através do batismo no Espírito Santo é uma capacitação. E ele sobrevém sobre a vida do crente. Não é sobre qualquer um, é o crente quem é capacitado. Então isso quer dizer que primeiro vem a salvação em Cristo. Nós recebemos o Espírito quando recebemos Cristo Jesus, recebemos a salvação e posteriormente recebemos esse revestimento de poder, esse batismo no Espírito Santo que é evidenciado através das línguas estranhas. Então, assim nós já entramos no tópico 2, vamos já entrar nesse tópico 2, que é o distintivo pentecostal de nossa igreja, para a gente já começar a falar sobre esses dons espirituais e defendermos a atualidade desses dons ainda nos dias de hoje. Devemos entender uma coisa importante, é que esse ataque contra o enfraquecimento da identidade pentecostal não é de agora. Esse ataque sutil de Satanás não é atual, já vem de alguns séculos atrás. No século I existia um teólogo que era um defensor do cessacionismo, Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, ele defendia que os dons espirituais cessaram junto com a morte dos apóstolos. Então, para o cessacionismo, existe uma negação da realidade, da atualidade dos dons espirituais. E um dos grandes expositores e defensores do cessacionismo do século I era Agostinho de Hipona. Ele foi um grande defensor do cessacionismo e ele dizia o seguinte: nos tempos antigos, o Espírito Santo veio sobre os crentes e eles falaram em línguas que não haviam aprendido, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Estes foram sinais adaptados ao tempo, pois aquilo foi um sinal do Espírito Santo em todas as línguas e idiomas, para mostrar que o Evangelho de Deus era para ser espalhado a todas as línguas sobre a terra. Isto foi feito por um sinal
e o sinal findou. Então, o Agostinho de Hipona, ele introduz um erro doutrinário sobre os dons espirituais, apregoando que esses dons cessam, findam com a morte dos apóstolos. Então, ele acredita na atuação dos dons espirituais, porém, eles cessaram junto com a morte dos apóstolos. E esse ensinamento, ele perdura durante os séculos e molda a igreja medieval. E nem a reforma protestante foi capaz de desvencilhar, de separar essa doutrina, de tirar essa doutrina do meio da história do povo de Deus. Martinho Lutero, grande ícone da reforma protestante, ele dizia o seguinte: na igreja primitiva, o Espírito Santo foi enviado de forma visível. Esse derramamento visível do Espírito Santo foi necessário para o estabelecimento da igreja primitiva. Paulo explicou o propósito desses dons miraculosos do Espírito em 1 Coríntios 14, 22. Isso ele explicando. Uma vez que a igreja tinha sido estabelecida e devidamente anunciada por estes milagres, a aparência visível do Espírito Santo cessou. Então, Martinho Lutero dá prosseguimento, ele reproduz essa ideia cessacionista, em que se acredita sim na atuação do Espírito Santo, nos dons espirituais, porém, isso ficou restrito lá aos apóstolos. Deus assim o quis fazer somente com os apóstolos. Então, eles não acreditam na atualidade dos dons espirituais. Outro grande ícone também do cessacionismo é Calvino. João apregoou essa cessação dos dons espirituais. Então, é esse tipo de doutrina que busca enfraquecer a identidade pentecostal. O movimento pentecostal, no início do século XX, ele surge ali nas Américas para romper com essa ideia cessacionista. E aí surge um outro movimento, esse movimento pentecostal, essa crença na atualidade dos dons, inclusive no batismo no Espírito Santo, tendo como evidência o falar em línguas estranhas. E as nossas declarações mostram essa defesa do batismo no Espírito Santo e o falar em língua estranha como evidência desse batismo do Espírito Santo, e mostrando que esses dons espirituais, assim como o dom de falar em línguas, é um dom que não cessou, mas que ele continua. É aí onde entra esse confronto interpretativo entre cessacionistas e continuacionistas. Nós, pentecostais que somos, assembleanos, nós defendemos essa linha do continuacionismo. E, inclusive, as nossas declarações também apontam para isso. No livro Os Ataques contra a Igreja, que é um livro de subsídio, oh meu Deus, aqui foi minha menina que riscou, mas eu estou com ele aqui, o livro Nosso Subsídio, ele traz aqui sobre essas declarações em que nossa igreja defende o continuacionismo. Neste livro, o pastor José Gonçalves traz alguns fragmentos, alguns trechos de declarações que defendem a atualidade dos dons espirituais, do batismo no Espírito Santo, tendo como evidência o falar em línguas estranhas. Na Declaração das Verdades Fundamentais da Assembleia de Deus Americanas, de 1916, diz assim: o batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunhado pelo sinal físico inicial de falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus lhe dar a capacidade de falar. Atos 2 e 4, ele traz aqui esse texto. Aí diz: o falar em línguas, neste caso, é o mesmo em essência que o dom de línguas lá de 1 Coríntios capítulo 12. Então, na nossa declaração das Assembleias de Deus Americanas, traz justamente essa defesa de que o dom de línguas que está lá em 1 Coríntios 12
é esse batismo com o Espírito Santo que nós vemos em Atos, capítulo 2 e versículo 4. Na Declaração de Verdades Fundamentais das Assembleias de Deus Britânicas de 1924 está escrito: o batismo no Espírito Santo, a evidência inicial do qual é o falar em outras línguas. Outra declaração também defendendo que o falar em línguas estranhas é uma evidência do batismo no Espírito Santo. As doutrinas das Assembleias de Deus Independentes Internacionais diz o seguinte: o batismo do Espírito Santo é subsequente à regeneração e é evidenciado pelo falar em línguas. O Espírito Santo capacita os crentes a viverem vidas santas. Essa declaração traz aquilo que eu tenho colocado no começo, que existe uma diferença entre regeneração, salvação e batismo no Espírito Santo. Porque você recebe o Espírito Santo e depois é batizado no Espírito Santo como um revestimento, uma capacitação para uma vida santa, para a edificação da igreja, para você prestar um serviço com mais eficiência à obra do Senhor. Então perceba, somente os regenerados são batizados com o Espírito Santo e Jesus é esse batizador do Espírito Santo. Ainda temos aqui, cremos das Assembleias de Deus do Brasil de 1969, diz assim: no batismo bíblico com o Espírito Santo, que nos é dado por Deus mediante a intercessão de Cristo, com a evidência inicial do falar em outras línguas, conforme a sua vontade. Então são trechos de declarações das Assembleias de Deus que defendem o continuacionismo, que defende a atualidade dos dons espirituais e o batismo no Espírito Santo, tendo como evidência as línguas estranhas. Então isso não é obra do acaso, da nossa imaginação fértil, não é um problema, um distúrbio da nossa mente, não. É o Espírito Santo quem concede essas línguas estranhas e isso é uma evidência de quem foi batizado com o Espírito Santo. Além de nós vermos essa tentativa de enfraquecimento do movimento pentecostal, da identidade pentecostal, por meio do sensacionismo, apregoando a negação da atualidade dos dons espirituais, nós vemos uma desvalorização. Querem apagar, extinguir a chama do Espírito Santo dentro dos nossos templos, quando desvalorizamos o batismo com o Espírito Santo. Vamos ser sinceros. Onde quer que você esteja através desse vídeo, qual foi a última vez que você viu um batismo com o Espírito Santo na sua igreja? Isso era tão comum antes. A igreja vivia isso, essa chama ardia nos corações dos irmãos, dos pastores, dos pregadores, dos cantores. Todos queriam ser cheios do Espírito, ser batizados com o Espírito Santo. Os crentes eram batizados no ciclo de oração, os crentes eram batizados em casa, tomando banho no chuveiro, os crentes eram batizados andando no ônibus, os crentes eram batizados no carro, nos montes. Eu me lembro que quando eu me converti, irmãos, logo acendeu essa chama no meu coração de ser batizado com o Espírito Santo, e eu vi os crentes cheios do Espírito, falando em línguas estranhas na igreja, nas orações que faziam nas casas. Os jovens se reuniam para fazer orações nos montes, e eu via eles falando em línguas estranhas. Eu dizia: eu quero também esse dom para mim. Então havia esse desejo no coração dos crentes de serem cheios do Espírito. E a gente buscava a Deus. Eu me lembro que eu buscava a Deus, eu jejuava, eu orava a Deus, descia pelas madrugadas e dizia: Senhor, eu quero ser batizado, eu quero ser batizado, eu quero receber esse dom de línguas, eu quero ser cheio do Espírito. E havia essa chama no nosso coração. E em 15 dias de crente, de conversão, eu fui batizado com o Espírito Santo, e isso mudou totalmente a minha vida ministerial, a minha vida pessoal, a minha vida como ser. Tudo muda em nossa vida quando nós recebemos esse revestimento de poder. Nós não somos mais o mesmo, nós queremos se dedicar mais, nós queremos viver mais em santidade. Esse dom do Espírito Santo, ele muda a vida do crente. Mas hoje a gente vê muitos desvalorizando, não dá o devido valor ao batismo com o Espírito Santo, tanto faz como fez. As pessoas, os crentes não querem mais receber o batismo com o Espírito Santo, não vemos mais orações para os crentes serem batizados com o Espírito Santo, não vemos mais o desejo no coração dos crentes, dos pregadores, de trazer mensagens
que inflame o coração do povo de Deus para serem batizados com o Espírito Santo. E sabe o que é isso? É um ataque sutil de Satanás dentro das igrejas para enfraquecer a identidade pentecostal. E aos poucos estamos perdendo essa identidade pentecostal, porque nós estamos vendo um enfraquecimento, a tentativa de enfraquecimento do movimento pentecostal. Porém, nós entramos no tópico 3, mantendo a chama pentecostal acesa. Nós devemos manter essa chama pentecostal acesa. Como? Sendo fiel às Escrituras. O pentecostalismo clássico é fiel às Escrituras. Querem construir a imagem de um pentecostalismo que se baseia apenas em um fogo de palha, de um crente que pula com a perna só, que corre na igreja, que carrega banco correndo na igreja, que dá o glória a Deus mais alto, aleluia, mais alto na igreja. O pentecostalismo clássico não tem a ver só com isso. O verdadeiro pentecostalismo, acima de tudo, ele está pautado na palavra, porque em Atos 2, quando a igreja foi cheia do Espírito, em que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, eles começaram a falar em outras línguas. No versículo de número 42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Ei, meu irmão, o verdadeiro pentecostalismo, ele proporciona dentro do nosso coração um desejo para buscar mais a Deus em oração, para jejuar, para estar em comunhão com a igreja. Então não adianta pular só com o pé e estar causando divisão dentro da sua igreja, estar com fofoca, com disse-me-disse. Não adianta querer dar o glória a Deus, o aleluia mais alto na igreja, se você fala mal do pastor, fala mal dos pregadores, fala mal do seu vizinho. Não adianta querer até mesmo imitar línguas estranhas, uma língua esquisita dentro da igreja, se você não frequenta culto de doutrina, se você não ama o estudo da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o verdadeiro movimento pentecostal, a verdadeira identidade pentecostal é o crente que dá glória a Deus, que dá aleluia, que fala línguas estranhas, que busca os dons espirituais, mas que acima de tudo, ele ama a palavra de Deus. Ele ama, ele tem desejo de aprender a palavra de Deus, viver pautado nela. Não podemos entrar por esse pentecostalismo barateado, sutil, falsificado que tem por aí, raso, ralé. Não, o verdadeiro pentecoste bíblico é um pentecoste baseado na palavra de Deus, em que o crente é cheio do Espírito e quer viver da palavra, pregar a palavra, viver a palavra, anunciar a palavra, viver perto de Deus. Esse é o verdadeiro pentecostalismo. Nós não podemos entrar por esse mero pentecostalismo falsificado, barateado que tem por aí. E para isso nós não podemos rejeitar as manifestações do Espírito Santo. Existem pessoas hoje que têm receio das manifestações espirituais com medo das falsas. Nós sabemos que existem as falsas, mas a verdadeira manifestação de Deus resplandece, sobrepõe-se sobre toda manifestação falsa. Então, não podemos rejeitar as verdadeiras manifestações do Espírito por temer as falsas. Ora, lá em Samuel capítulo 3, versículo 1, diz que as visões não eram mais frequentes. Então é isso que nós estamos vendo hoje também. Poucas visões, poucas revelações, poucas profecias, pouco batismo com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque estamos desprezando, estamos tendo um receio, estamos desvalorizando. E nós vamos vendo esse movimento pentecostal enfraquecendo. Mas eu estou aqui, você está aí. Você, professor de escola bíblica dominical, aproveite essa lição para, através do Espírito de Deus, acender a chama pentecostal no coração dos irmãos. Você, meu irmão que está aí do outro lado, acredite. Você pode ser batizado com o Espírito Santo. Busque o batismo com o Espírito Santo. Você pregador, você cantor, você que trabalha na obra do Senhor. Não se conforme com essa vida em que você vai para a igreja, exerce uma função, exerce um cargo, mas não está nem aí para o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, ele é real, ele é atual, e Jesus quer encher sua igreja do Espírito Santo. Eu costumo até dizer que quando eu tenho sede, eu vou beber água. Quando você tem sede, você se direciona para beber água. Ser cheio do Espírito Santo é isso, meu irmão. É quem tem sede. Se você tem sede, então vá à fonte e seja cheio e beba da água. Beba da água do Espírito e se transborde, que o seu vaso transborde.
do Espírito Santo de Deus, que possamos ser cheios do Espírito de Deus. Esse é o desejo de Deus para a sua igreja. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando e que essa chama pentecostal sempre arda. Que essa chama pentecostal venha arder continuamente sobre o altar do nosso coração. Amém? Deus vos abençoe. Até a próxima aula. Se você ficou comigo até aqui, eu só te peço uma coisa. Deixa seu like, deixa os seus comentários, coloque seu comentário aqui, seu pedido de oração, coloque aqui as suas inferências, as suas dúvidas e nós vamos interagir. E não esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva e compartilhe em grupos aí de estudos, com aquele irmão que gosta dessa temática, compartilha com eles e vamos fortalecer esse canal para a glória de Deus. Amém? Forte abraço, Deus vos abençoe.